Em última jornada, eu comecei a falar uma coisa e acabei esquecendo de concluir. Tava falando que quando eu vi a placa do show do Paralamas do Sucesso, na hora eu já comecei a cantar mentalmente a música Vital e Sua Moto. Que eu, por acaso eu tava em cima da moto, né, quando eu vi a placa. E aí o tempo todo eu tava pensando, nossa, imagina eu vou no show do Paralamas, né? Que quem conhece a música sabe que a história é um pouco isso, né? Tem uma parte lá. Os Paralamas do Sucesso vão tocar na capital. É Vital e o seu sonho de metal, que união feliz. E eu tive que falar isso porque realmente ontem acabou passando, mas eu fiquei pensando nisso desde então. E hoje eu tô com um sentimento como se eu tivesse 14, 15 anos de idade, mas infelizmente não é pela disposição. Ah, nossa, né? Meu corpo está renovado, nem nada disso. Não. Infelizmente hoje, ou felizmente também, né? Quem sou eu para julgar dessa maneira? Mas o que aconteceu é que hoje eu caí em um dos buracos mais fundos da internet, que é ficar respondendo comentário. Aquele comentário que você que já não é legal desde o início, né? Aí você vai tentar falar alguma coisa e eu tenho que admitir, né? Eu já fui com aquele sentimento que né, eu não tava ali pra, pra ser superior, vamos dizer assim, nem tentar ser, né? Eu tava ali pra cutucar assim como a pessoa tava cutucando também. E fazia tempo, viu? Olha, fazia tempo que eu não caía nisso. Até. Acho que tem tudo a ver com essa questão, né? Porque por acaso, por acaso, né? Até parece. É exatamente um dos temas que trago aqui em Jornada, que é veganismo, vegetarianismo, né? Gente, como, né, é qualquer conteúdo que defende o vegetarianismo, que defende os animais, né? Que simplesmente, porque é isso, às vezes vai vegetariano, vegano, isso é o de menos. No fundo, o que a gente defende é a vida dos animais. E que por acaso, para quem ainda não sabe, nós somos animais também, né? Então que fique a reflexão aí. O que somos de tão diferentes, né? Nós que defendemos vidas. Acho que a vírgula já cabe aí, né? Nós defendemos vidas. Nós prezamos pela vida. É isso que o veganismo, é isso que qualquer tipo de crítica na questão especista, né? Do especismo é basicamente isso. É alguém que olhou para as vidas que estavam sendo tiradas, que são mesmo, e antes de ser tiradas, né, são escravizadas, né, são limitadas, são colocadas em cárceres, são impedidas de serem vividas de verdade, né? Que é uma situação tão horrível que a morte acaba sendo, na verdade, o menor dos problemas, né? Porque de fato, assim, né? Se você tem um pouco de coerência, assim, um pouco de pensamento crítico, todo mundo sabe que não tem problema nenhum um ser humano numa necessidade acaba se alimentando de um outro ser por conta, né, ali da situação, da circunstância. E, né, um ser, por exemplo, que está vivendo ali livremente a vida dele, cruza o caminho e acaba, né, acontecendo isso, né, de você matar, né, você tirar a vida daquele ser para consumir a carne do ser. Isso é uma coisa. Agora o que a gente está acostumado, né, a comprar no mercado, isso é uma outra cadeia de acontecimentos, né? E é essa pequena, entre mil aspas de ironia, diferença que faz a importância do veganismo em si, né? E eu creio completamente que
se a sociedade fosse completamente diferente nesse quesito, existiriam sim pessoas que não comem carne por escolha própria, mas não existiria uma preocupação com o consumo de carne como é hoje. Hoje nós temos dados, né? Nós temos fatos que completamente comprovam que o consumo de carne da maneira que está sendo realizado atualmente tem tudo a ver com as mudanças climáticas, tem tudo a ver com a destruição de terras e tem tudo a ver com N problemas de escala global que nós estamos vivendo, né? Então, já faz muito tempo que deixou de ser uma escolha, né? Que é um dos argumentos que mais aparece. Ah, mas eu quero, ah, mas eu gosto, ah, é a minha escolha, eu não vou mudar. E como eu disse, fazia tempo que eu não entrava nisso de ler comentários e ver como as pessoas elas se dedicam mesmo, né? E é claro que psicologicamente falando, né, nós encontraremos respostas muito certeiras nesse sentido de, né, por que que a pessoa, pô, tá lá vivendo a vida dela, vê um conteúdo, ai, nossa, isso aqui, eu não concordo com isso, vou lá xingar pra caramba, né? Então, assim, existem, né, muitos psicólogos para explicar de uma maneira mais... Eu ouvi um negócio aqui. De uma maneira mais acadêmica mesmo, né? Mais formal. Mas eu entendo, né? Do meu jeitinho aqui, que é uma grande falha humana mesmo, né? A gente não conseguir aceitar uma opinião contrária à nossa. E aí nosso inconsciente, na verdade, eu não ia dizer nem só isso, porque não é simplesmente a opinião contrária, né? Porque, por exemplo, vou me colocar na minha questão. Quando eu vejo as pessoas falando o que elas estão falando ali nos comentários, eu tenho mais certeza do que nunca que eu tô do lado. É aí que tá, né? Não é o lado certo, mas que eu quero estar desse lado, né? Eu não quero estar daquele outro lado, com certeza não quero. Como eu já disse aqui, eu não tenho problema nenhum em. Ah, nossa, nossa, eu comi uma carne, agora minha vida acabou, né? De forma nenhuma, né? Não é sobre comer carne em si, é sobre posicionamento. É sobre você saber olhar o panorama geral da coisa e saber admitir, falar realmente, se todo mundo comer carne do jeito que está comendo, o mundo não vai durar muito não. E né, aí o preço da carne vai subindo e vai se tornando uma coisa que vai se mantendo ali, porque as pessoas vão diminuindo, não pela escolha, mas pela necessidade, né? E aparentemente, mesmo essas pessoas que não têm nem dinheiro para pagar, né? Elas continuam defendendo o direito delas de comer carne, né? E no fundo estão comendo salsicha, mortadela e outros papelões por aí, não é mesmo? Então, o quanto isso ao mesmo tempo que, como eu disse, me coloca nesse lugar de que bom estar aqui, que bom ter esse pensamento e como eu consigo enxergar, né, que isso sim incomoda as pessoas, né? É esse o caminho que eu estava tentando formular ali. A pessoa se sente tão incomodada que ela precisa atacar das maneiras menos racionais possíveis, né? Das maneiras mais aleatórias, para usar uma palavra meio charada assim, né? Meio coringa nessa questão, porque nada justifica, né? Racionalmente falando, uns comentários
que não vão, não, aí que tá, né? Não vão mudar nem a opinião da pessoa que tá falando, muito menos a que fez o vídeo, que fez um vídeo tão sóbrio, sabe? Um vídeo coerente, um vídeo assim de boa, sem obrigar ninguém a nada, né? Primeiramente, ninguém é obrigado a assistir o vídeo, né? Eu, por exemplo, que tô mais envolvido com o veganismo, é normal para mim receber um vídeo sobre veganismo, né? Eu assisto, e beleza, é isso aí. Agora, eu não sei realmente qual que é a estratégia aí das redes sociais que fazem esses vídeos chegarem nas pessoas que menos querem assistir, né? Mas é para dar engajamento, acho que é para criar mesmo esses sentimentos, né? E você conseguir enxergar como as pessoas estão. Ah, elas estão, parece que sempre esperando uma oportunidade, né? Para falar aquilo que no fundo do coração delas está incomodando elas, né? Essas pessoas, né? Se fosse uma só comentando uma besteira, ia ser um milagre, né? Não ia ter nem motivo de eu estar aqui 10 minutos falando disso. Mas essas pessoas, né, que estão lá falando coisas mais absurdas possível, elas com certeza elas estão com tantas outras coisas para resolver na vida delas, né? E porque é isso, esse vídeo não obriga você a parar de comer carne, ele não ataca ninguém diretamente. Era um vídeo tão é, específico assim de um conteúdo, ele tava fazendo a pessoa fazendo um conteúdo defendendo ali, alguém falou isso, mas poxa, não é bem assim, né? Vamos olhar por esse lado, na verdade existem essas alternativas, etc. Por exemplo, começa falando sobre sabão, né? A pessoa falando, não, mas sabão não é vegano. E existe sabão vegano. Simples, né? Olha que coisa simples. Alguém fala, não existe, a pessoa fala, não, na verdade existe. Qual é o fato? O fato é que existe. Existem os que não são, ok, assim como tudo, né? Afinal de contas, e existe os que são. Ponto, acabou. Mas se fosse assim, né? Se fosse pela simplicidade, a gente não estaria no caos que a gente está vivendo, né? E veja bem, hein? Eu admiro, eu alimento até e admiro novamente a importância do caos. Então, nesse sentido aí, existem vários caos, né? Existe o caos com K, o caos com C, o caos com U, e cada um deles vai ter o seu significado. Então, assim, o caos, de modo geral, ele é necessário, ele é maravilhoso, ele nos permite sermos o que ainda não somos, né? Se não fosse o caos, estaria tudo já certinho, estaria tudo perfeição, a gente não teria nem o que experienciar, vamos dizer assim, né? Porque já está tudo dado, né? Já está tudo ali, já está tudo organizado. Não, o caos, ele é essencial. O que eu quis dizer com esse caos é um caos de uma certa maldade mesmo, né? Eu tento, sim, assim, me colocar o menos possível nesses julgamentos, principalmente do bem e do mal, né? Mas que existe sim a desconexão, né? Isso é a desconexão, sabe? Porque, como eu disse, quando eu fiquei sabendo do veganismo também, eu fiquei, mas pra quê, né? Mas como assim? Mas o que tem a ver? Por que eu vou deixar de comer as coisas que eu vou comer, né? Eu capaz que eu fui tão absurdo quanto algumas pessoas, assim, mas pelo menos não foi por muito tempo, não sei. Mas eu tenho, até por isso eu acho que eu tenho que, né, hoje ser a pessoa que vai lá e fala, tá falando besteira, né, meu, pelo amor. Porque infelizmente acontece. Mas você não conseguir enxergar simplesmente isso, que são vidas, independente de, mas
isso é certo, mas os antepassados faziam, mas é importante porque não sei o quê. Se você só para um minuto e olha no fundo dos olhos de uma vaca, de um porco, de uma galinha e não sente nada, é desconexão. É uma grande desconexão de você não se importar. Então, também não vamos ser hipócritas de falar que a gente se importa com tudo, né? Que a gente, poxa, tem gente morrendo agora, né? Tem gente sendo assassinada agora, a gente não vai conseguir impedir todas as mortes de acontecer. As mortes são necessárias também, né? Dentro desse caos essencial da vida, a morte ela é mais do que necessária para que a vida continue. E no meio disso, o que a gente pode fazer em si é a nossa percepção, é o nosso sentimento. Então, eu tenho toda a certeza de que eu não vou impedir que as pessoas continuem comendo carne, que as pessoas continuem se matando e etc, né? Mas o que eu tenho certeza também é que eu não desejo isso, né? Eu não desejo fazer parte dessa cadeia e eu não desejo que as pessoas continuem fazendo isso. Eu tenho um sentimento real dentro de mim que adoraria que estivesse em paz. Essa paz dentro do caos, certamente, mas um desejo de paz, né? Você ter esse sentimento de, poxa, infelizmente isso é assim, como a gente pode mudar, né? O que a gente pode fazer de diferente? Existem alternativas? Existem, né? Aí que entra a maior das questões. Existem sim alternativas. é, e não falando só sobre veganismo, né? Porque de fato já tive esse momento de falar sobre isso e nem era a intenção de falar sobre o veganismo em si. A intenção é falar sobre como as pessoas se colocam tão ferozmente, né? Com tanta raiva, com tanta algoro, nem sei se é essa palavra, sabe? Para temas que de certa forma incomodam elas, né? E por que incomodam, não é mesmo? Por que incomodam? Eu vou ter que falar aqui um julgamento meu, né? E ser julgado por julgar, que incomoda porque no fundo as pessoas sabem que isso tem um porquê, né? Eu diria até um porquê assim, tem uma razão evolutiva. Que sim, pessoas que escolhem, ainda mais dentro de uma sociedade como a nossa, que empurra pra gente mesmo tantos hábitos, entendeu? Então hoje você escolher não beber cerveja, não comer churrasco, não comer açúcar, alimentos ultraprocessados, tudo isso são escolhas, sabe? Porque é muito fácil você sair na rua, uma padaria, um supermercado, um restaurante, ou uma pessoa com uma bicicleta vendendo alguma coisa, né? Aquela criança, infelizmente, vendendo um doce para ajudar a família. Quase tudo, todas essas situações, você vai encontrar substâncias que fazem mal, substâncias que não são naturais e inerentes, porque faz milhares de anos que as pessoas comem açúcar. Mas não é do jeito que a gente vê hoje, não é os pacotinhos que a gente come hoje, não. Não é esse biscoitinho que você tá dando aí para criança, sabe? Então, você ter essa atitude, a atitude em si, ela é o importante. Independente do que a gente estiver falando agora,
que isso possa sim ser transcendido e esquece tudo que eu falei até então, pega essa frase. O importante é a atitude a partir daquilo que se sabe. Porque sim, a ignorância é uma benção. E quando a gente é, afeta essa benção, as pessoas ficam nervosinhas, ficam fora de si, né? Elas começam a atacar o que tiver na frente. Isso é a cruel realidade. Mas a gente não tá na Terra, né? Não tá encarnado aqui, vivendo para viver uma vida de ignorância, de pura ignorância. Você tem que agradecer pela sua bênção. Vamos dizer, com 14 anos eu não sabia disso e vivia bem, né? E eu não olho para trás e falo, nossa, como eu fazia coisas erradas, né? Eu simplesmente não sabia. Eu vivia assim em ignorância. Eu vivia assim acreditando que o que eu estava fazendo era comum. E é comum, né? Era normal. E o normal aí a gente já nem vai entrar nessa questão. Mas a partir do momento que aquilo me incomoda, aí tem coisa, né? As coisas que nos incomodam, elas têm muito a nos dizer. E eu também vejo isso. Por que eu tô me incomodando tanto com as pessoas sendo odiosas, né? Falando besteiras aí na internet, né? Como eu mesmo disse agora há pouco, eu acho que tem um pouco a ver com o próprio é, com o próprio eu do passado, né? Então eu tenho que me colocar agora desse outro lado e falar, meu, já falei muita besteira na internet, agora eu preciso também combater um pouco dessas besteiras. Mas eu prometo que foi só hoje que eu me coloquei nesse modo, fazia tempo que eu não colocava e eu já vi que realmente não vale a pena. Olha só que beleza, tá vendo? Tem a ver com isso, né? Eu não vou entrar agora, vou sair daqui, vou começar a procurar conteúdos para eu brigar com as pessoas. Não vou fazer isso. Já foi o suficiente, já dei umas risadas, já chorei internamente, né? Já vi que a humanidade tem muito o que passar ainda e que eu não vou me desgastar dessa maneira. Eu prefiro aqui continuar a jornada, pensar naquilo que vale a pena compartilhar. E é claro que tudo vale a pena compartilhar nesse sentido, porque é o que eu tento colocar para mim mesmo nesse intuito que eu tenho de compartilhar coisas sinceras, né? Coisas que eu sinto, coisas que eu quero que saibam que eu penso, que é assim que eu me posiciono, porque é importante a gente se posicionar até para tirarem a nossa posição, né? Até para alguém vir e nos colocar uma outra questão em cima daquilo que a gente trouxe. E eu vejo sim que muitas coisas que eu tinha certeza foram abaladas e eu tive a humildade, não sei nem se é humildade, né? Porque olha, é uma coisa meio óbvia no fim das contas, né? Se alguém fala que você está errado e você percebe que você está errado, você vai simplesmente se corrigir, né? Mas infelizmente, né, no nosso pós-modernismo, né, e entre outras palavras que podem ser inventadas agora mesmo, a verdade não vale nada, né? E a verdade, de fato, ela não existe como uma coisa tão concreta, na verdade. Mas que sim, a gente ainda tem os posicionamentos. Então, são escolhas, né? Como diz assim, a atitude, ela vem a partir disso. Então, realmente, não é sobre comer certo. Comer certo. Comer certo. Comer carne é certo, comer carne é errado. Não é sobre isso, né? Não é sobre o bem e o mal. A gente tem que estar
para além disso mesmo. Então é a minha escolha. Ah, se eu comer carne, eu vou estar causando N coisas, não só para mim, mas como para o meio ambiente. Socialmente eu vou ser lido de tal maneira, e etc e tal. Se eu não comer carne, aí vai ser de outra maneira, vai acontecer isso com o meu corpo. Socialmente eu vou ser lido dessa maneira, etc e tal. E grandes vírgulas, né? Muitas vírgulas nesse sentido. Porque é isso que importa para mim, né? Porque a jornada é. A jornada é se posicionar, é declarar sentimentos, pensamentos e posicionamentos. E com isso criar uma imagem, né? É, uma série de, de, de ideologias que seja, né? Que talvez é uma palavra que, nossa, vai ser rebatida, mas são ideias, sim. São ideais, sim. São palavras, são é, mentalidades, né? Eu quero dizer, são abstrações, porque o que é o veganismo em si? O veganismo em si é a abstração, é o pensamento, é uma tentativa de organização de atitudes, né? A partir de demandas que vêm surgindo. Mas as atitudes reais, elas são diversas, né? E não existe só uma ou só 10. Existem coisas que ainda nem existem e que ainda assim vão caber dentro dessa ideologia, desse ideal. Assim como tem pessoas que podem nunca se trombar com as palavras, né? Por exemplo, a anarquia, como disse, né? Tem muitas pessoas que são completamente anarquistas, mas que elas não vão dizer que são anarquistas, porque a própria anarquia, ela dispensa essa necessidade, né? Você precisa sim admitir, se assumir, né? De um governo, de outro, de um partido ou de outro. Isso de fato, porque naturalmente ninguém, né, nasce já com um certo pensamento nesse sentido. Agora, quando se trata de anarquia, bem, aí nesse caso sim, a anarquia ela é o natural do ser humano. Então existem diversos povos que, que vivem em anarquia, mas eles não vão dizer que vivem em anarquia, porque isso é o que nós, os humanos que adoram ficar definindo as coisas, vai querer dizer, né? Ah, isso aqui é uma democracia, isso aqui é uma ditadura, isso aqui é isso aqui é aquilo. De fato, são palavras que só pessoas que são mais vinculadas a esse tipo de pensamento, né, letradas e etc., que vão ter essa necessidade de ficar definindo. Mas então, né, porque um exemplo muito interessante que me veio na minha cabeça. Eu lembro de uma época, foi dito que muitas crianças não queriam comer carne em geral, porque assistiam a Peppa Pig e aí criaram esse sentimento de tipo assim, meu, como que eu vou, né, a criança assim, ué, como que eu vou comer a Peppa, né? Como que eu vou comer o Charlie? Como que eu vou comer não sei o quê? Porque todos são animais, né? São diversos tipos de animais. Então, olha só, e que eu saiba, né? Eu não assisti a série inteira, né? Mas que eu saiba, do pouco que eu assisti, em nenhum momento a Peppa Pig defende o veganismo, né? Não, não me como. Nada disso. Mas olha só como naturalmente, né? Como dizem, bota uma criança com uma maçã e um coelho. Você acha que a criança vai comer a maçã ou ela vai matar o coelho para comer a carne dele, né? Fiquem com as respostas aí. Mas que naturalmente o ser humano ele tem empatia, ele consegue olhar para uma outra vida e escolher que essa vida continue.
querer que essa vida continue, preferir o amor acima de tudo.